Olá, seja bem-vinda a Mães, Histórias que Precisamos Ouvir. Este podcast nos lembra que toda mãe tem uma história que vale a nossa atenção e que quando uma fala, sua história com suas experiências, desafios, dúvidas e vivências nos mostra a maternidade de forma tão singular e plural que nos toca e nos convida a compreender o valor dessa entrega. Neste primeiro episódio, você conhecerá uma mulher que não duvidou da sua capacidade de ser mãe, mesmo diante de um histórico delicado de saúde e de uma carreira em ascensão. Eu sou Fabiane Rossi, eu tenho 49 anos, 30 anos de profissão, 20 de casada e 10 anos de maternidade. Maternidade real, aquela com o nascer, que veio com o nascer da Ana Luísa, que é a nossa filhota de 10 anos de idade, que mudou o que eu imaginava de maternidade, que era ser mãe. O instinto materno, ele nasceu comigo. Me vi cuidando de todo mundo, me colocando em segundo plano, com amor incondicional às pessoas que me cercaram. Assim foi para o meu profissional. Quem trabalhou comigo sempre foi um filho para mim, com a minha responsabilidade, mas também com o papel principal de educar, de desenvolver, de acolher, de levar autoestima, de levar autoconfiança. E isso era um pedacinho do que eu imaginei que fosse maternidade. O filho sempre sonhado, mas sempre deixado em segundo plano, porque a carreira sempre estava à frente, sempre um novo momento. Até que em um determinado momento decidimos, como casal, partir para essa aventura, para essa grande descoberta que seria ter um filho. Quando isso aos 35 anos de idade. E o que a gente achou que seria fácil não foi tão simples assim. Precisamos de ajuda, de apoio, de tratamento. E cada vez mais esse instinto vinha, A gente acaba aumentando a ansiedade pela maternidade, talvez criando um mundo que a gente sequer sabia que estava por vir, Quando a gente decidiu que era hora de encarar a maternidade real, a gente tinha decisões difíceis para tomar. Eu, particularmente, com 35 anos, uma série de questões de saúde, com histórico oncológico, cardíaco, tinha recém tirado uma tireoide e queria muito, muito seguir essa jornada. Ela não ia ser fácil. E a gente entendeu que era isso que a gente queria muito. Não foi simples, a gente achou que seria engravidar a parte mais simples de todas, mas levou tempo, levou acompanhamento, e essa espera por uma gestação ela é muito difícil para a mãe, é difícil para o pai, para a família, todo mundo sente. A gente, a cada mês que passava e não vinha um teste positivo, era uma frustração e algo que faz a gente pensar em desistir da maternidade. Mesmo sabendo que ali é só um comecinho, Que toda parte do desafio vem depois que a gente recebe no colo o nosso bebê. Enfim, a gente recebeu as bênçãos, a gente engravidou. Uma notícia que, apesar de ser tão esperada, na hora que ela se concretizou, ela parecia não ser verdade. Recordo que meu esposo passou uma noite inteira acordado. Eu acho que demorou uma noite inteira para cair a ficha dele, que enfim, a gente estava grávido. Uma gestação que foi longa, no que diz respeito às dificuldades, as tensões que a gente passou. Os primeiros meses eu tive repouso, eu tive a ansiedade de
de que a gestação não ia à frente por algumas vezes. A gente precisou se cercar de muitos cuidados comigo, principalmente com a minha saúde, para que eu desse conta. E mesmo assim eu não consegui me desvincular da minha responsabilidade com o trabalho. Não me desconectei, mesmo a gestação ter sido tão esperada, eu não me desconectei do trabalho, e isso me cobra demais. A gente isso me cobra demais, porque por tudo isso, pelas minhas questões de saúde, pelo o dedicar a gestação que eu não tive, quer dizer, eu não consegui derrubar um prato, né? Deixar um prato cair para assumir o prato da maternidade, da gestação. A Annalisa acabou nascendo de 32 semanas, um final de gravidez bem complexo, com inúmeras intervenções, e graças a Deus ela veio com 32 semanas, prematura, mas com muita saúde. E apesar de toda a tensão da UTI, uma UTI que foi para ela menor do que para mim, eu acabei ficando 10 dias internada com eclâmpsia. Ela teve alta antes de mim, eu não pude acolher ela no colo, foi bem difícil. Para o meu esposo, que tinha um pequeno ser em mãos, e uma mãe, né, uma esposa para cuidar também, e juntos a gente deu conta. Os primeiros passos, né, o abrir mão da carreira, que foi algo que eu fiz por escolha, porque foi uma maternidade muito esperada. Eu passei o primeiro ano com a pequena, e acho que só naquele momento caiu a ficha, né, de tanto que eu queria essa maternidade, que era a minha hora de me dedicar a ela, e não me arrependo em nada de não ter perdido nenhum momento especial desses primeiros meses, desses primeiros anos com a nossa pequena. Acho que cada momento é um desafio, cada fase. A gente tem a fase do 1, do 2, do 3, do 4. Cada hora a gente tem um desafio novo, e que nos desafia como mulher, nos desafia como casal, nos desafia como profissional. Quando eu voltei a trabalhar, eu acabei desenvolvendo uma síndrome do pânico, o que eu não imaginava, né? E eu sou muito confidente, eu sou muito confiante no meu trabalho, e que eu não ia conseguir gerenciar as minhas preocupações com a pequena versus as minhas preocupações com o trabalho. Eu não conseguia encarar que eu não precisava estar 100% dedicada a tudo, que eu tinha prioridades, e a prioridade naquele momento era minha filha, então isso foi muito difícil emocionalmente. Até hoje, terapia é algo que me faz muito bem e que eu preciso, e medicar não é um problema quando a gente precisa manter a serenidade, manter a saúde. Então, eu acho que a maternidade é um desafio para todos. Eu hoje vivo uma fase dos 10 anos, onde aquele bebezinho que era tão só meu, tão dependia só de mim, se eu precisasse sair com ela no colo, eu era suficiente, hoje não é mais. É uma menina questionadora, cheia de razões, é uma menina questionadora, cheia de perguntas, cheia de certezas já aos seus 10 anos de idade, uma personalidade muito forte, e a gente tem esse desafio de educar, de dar limites, de verdadeiramente ser responsável por esse indivíduo que está se formando, e como nós somos reflexo, a gente ter o cuidado de como nos portamos, como nos posicionamos diante da sociedade, diante dos nossos interesses, porque nós somos exemplos. Deixo para todas as mães o meu recadinho, né, de que não precisamos ser tudo, não precisamos conseguir dar conta de tudo, a gente tem que buscar fazer o melhor. Vale olhar para trás um pouquinho. Quando eu me vejo profissional, me vejo mãe, eu me arrependo de ter passado do meu horário, aquele horário que eu queria estar dedicando para a pequena.
Mas tem uma coisa que eu não me arrependo, é de ter me doado 100% para a pequena. Eu não deixei de proporcionar para ela todas as experiências que eu podia em finais de semana, em parques, em cinemas, em teatro, em curtir cada momentinho com ela, mesmo sabendo que eu ainda me dediquei muito ao trabalho. Então a gente não pode se cobrar tanto, eu acho, sabe? Eu percebo que, claramente, que eu tenho escolhas e que essas escolhas dependem de mim e mais de ninguém. Não é o trabalho que me impõe nada, sou eu que me imponho a ele, e da mesma forma que eu tenho que me impor às necessidades da minha filha. Hoje ela, com 10 anos, tem diferentes necessidades. Hoje, para ela, o momento mais rico é eu estar com ela sentada para fazer a tarefa de casa, é eu ter o final de semana para acompanhar ela nas atividades. Ela me quer presente, e isso eu faço questão de estar. O diálogo torna-se mais difícil a cada momento, porque ela tem as razões dela, ela tem a escuta dela. Então a gente cada vez mais precisa saber que exemplos a gente dá para as nossas crianças, porque elas crescem e crescem se espelhando em nós. Então o que a gente não quer para os nossos filhos, a gente não pode querer para a gente não pode querer para a nossa vida de casal. Eles carregam, a Ana em particular é muito sensível, então ela carrega para ela a energia, ela carrega para ela a nossa dor. Então a gente precisa aprender a lidar com a nossa dor para lidar com a dor dela. Falo eu como mulher, como esposa, né? Meu marido também nessa. Vejo que não estou preparada para a adolescência dela, principalmente pelo fato de ela não depender mais da gente e cada vez menos depender da gente. Eu acho que isso dá medo, dá muito medo. Aquela pequenina que outro dia a gente carregava e que não media, não pesava 2 quilos, e hoje numa independência de ao mesmo tempo quer a gente, mas não quer a gente. Ela quer a independência de fazer, de ter as próprias opiniões, de vestir o que quer, de assistir o que quer, mesmo a gente sabendo da nossa responsabilidade de conduzir tudo isso. A gente não consegue cobrir 100%, o mundo está imediatista demais, então administrar esse imediatismo das crianças é muito difícil, e uma ansiedade que a gente precisa primeiro aprender a dominar para poder conseguir conduzir isso junto a ela. O que eu espero estar do lado dela nas dores. Sempre busquei não criar ela numa bolha. Então, embora a gente seja muito cuidadoso, né, com a criança, a gente não cercou ela do mundo, a gente não distanciou ela da realidade, das dificuldades, da fome, da dor, da malícia, da criminalidade. A gente não pode criar um filho que não está preparado para sentir o que tem lá fora. Então, ser construtivista, fazer com que ela participe de tudo isso. É lógico que protegendo daquilo que não precisa ser exposto, né, deixando para a hora adequada, mas não deixando ela ter a percepção da realidade, né, do que ela vai encarar lá fora. Dizer não é difícil, mas a gente sim diz não. A gente tem que ter a noção da conquista, da dificuldade que é a gente conquistar as coisas, que não é fácil, que precisa ter muito suor, muita dedicação, com o que faz. Então tornar ela responsável, ela valorizando aquilo que ela tem. Eu comecei falando quem eu era como pessoa. Eu escuto muito do meu marido que eu sou Fabiane Rossi, porque eu tenho uma personalidade muito forte, muito determinada, muito imediatista, no sentido de não deixar nada para fazer amanhã.
E a mãe que nasceu com a Ana Luísa não é a mãe da Ana Luísa com 10 anos hoje. Eu me vejo muito mais cautelosa no falar, no tomar decisões que diz respeito a mim, em função dela. A gente nasce uma mãe, quando nasce um filho, deixa de existir um eu que existia antes. A gente não tem como ser a mesma pessoa depois que gera uma vida ou que se responsabiliza por uma vida, porque a maternidade não é gerar um filho, é assumir esse amor incondicional da maternidade e responsabilidade que vai para uma vida inteira. Então, eu tenho meus medos, né? Eu me vejo hoje segura com a mãe que chegou até aqui, criou a Ana Luísa até onde ela está. Tenho minhas dúvidas de que vai ser, de como vou criar a Ana Luísa daqui para frente ao a nossa sociedade, ao nosso momento financeiro, a tudo que acontece nesse planeta que a gente não tem domínio. O que eu queria dizer para as mães que estão aí do outro lado me ouvindo, com todas as incertezas, todas as dúvidas, que passaram pelas mesmas dificuldades, as mesmas realizações que eu passei, é que, em primeiro lugar, não se culpem. A gente é humano, nós não somos perfeitas, a gente busca acertar e muitas vezes erra. Eu sou mãe de uma, mas convivo com mães de muitos, de 3, de 4, e que criam seus filhos da mesma maneira e os filhos são completamente diferentes. Então, a gente não tem uma receita de bolo. Então, o que serve para um não serve para outro. Façam o seu melhor na individualização dos seus filhos, assim como eu faço para minha pequena. Vocês são capazes, nós somos capazes de sermos excelentes profissionais, excelentes como mãe, como esposa, como pessoa, sem sermos perfeitas, sem buscar a perfeição. Façamos o melhor. Então, façam o melhor que vocês puderem, aquilo que colocam vocês no travesseiro no final da noite, tranquilas, de que fizemos o melhor, e se por um acaso uma noite for perdida de sono, é porque alguma coisa a gente tem a fazer. Estejam do lado dos seus filhos, acolham eles na dor, no ouvir. A escuta é muito importante. Nesse momento eu vivo os 10 anos da pré-adolescência da minha filha, e sei que aos 12, aos 14, aos 15, aos 18, vão ser diferentes desafios, e eu vou estar do lado dela para ouvir, para acolher, para direcionar, para dizer não, para corrigir, que é o nosso papel. E o meu convite é para você, para vir contar sua história também de maternidade. O que é a maternidade para você? O que ela mudou em sua vida? Fabi, muito, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história. E olha, o convite está feito, hein? Portanto, se você gostou desse episódio, não deixe de se inscrever no Clube Orecari. No nosso Substack você terá acesso tanto à matéria completa sobre cada episódio, quanto a mais informações e a conhecer um pouco melhor cada mãe que passa por aqui. Nosso desejo é que essas histórias inspirem e mostrem que, apesar das diferenças, a maternidade é cheia de conquistas reveladoras e surpreendentes similaridades. Inscreva-se agora no Clube Orecari. Comente, curta, compartilhe e faça parte desse movimento que valoriza a maternidade com suas individualidades e pluralidades. Mães, histórias que precisamos ouvir é parte do conteúdo exclusivo do Clube Orecari e conta com o apoio da WN Produções, que há mais de 25 anos produz entretenimento contando histórias que nos inspiram. A produção é de Renata Generoso, edição, mixagem e pós-produção de Mário Souza Lima, gerência de conteúdo Zahriel Malek. Até o nosso próximo